Capítulo 6. E sucedeu no 480º ano depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 4º ano, no mês de Zive, que é o 2º mês, depois de Salomão se ter tornado rei sobre Israel, que ele passou a construir a casa a Jeová. E a casa que o rei Salomão construiu a Jeová tinha 60 côvados de comprimento, e 20 de largura, e 30 côvados de altura. E o pórtico na frente do templo da casa tinha 20 côvados de comprimento, na frente da largura da casa. Sua profundidade era de 10 côvados na frente da casa. E ele prosseguiu, fazendo para a casa janelas de vãos que se estreitavam. Além disso, construiu contra a parede da casa um edifício lateral em toda a volta, contra as paredes da casa, em toda a volta do templo e do compartimento mais recôndito, e fez câmaras laterais em toda a volta. A câmara lateral mais inferior tinha 5 côvados de largura, e a do meio tinha 6 côvados de largura, e a terceira tinha 7 côvados de largura. Pois, por fora ele deu à casa reentrâncias em toda a volta, para que não ficasse segura as paredes da casa. Quanto à casa, enquanto estava sendo construída, construía-se com pedra de cantaria já acabada. E quanto a martelos e machados, ou a quaisquer outros instrumentos de ferro, não eram ouvidos na casa, enquanto estava sendo construída. A entrada da câmara lateral mais inferior estava ao lado direito da casa, e subia-se por uma escada de caracol até a do meio, e da do meio até a terceira. Outro sim, prosseguiu construindo a casa para a acabar, e ele forrou a casa de vigas e de fileiras em pau de cedro. Além disso, construiu as câmaras laterais contra a casa toda com 5 côvados de altura, e elas estavam seguras à casa por meio de madeiras de cedro. Entrementes veio a palavra de Jeová a Salomão, dizendo: No que se refere a esta casa que estás construindo, se andares nos meus estatutos e cumprires as minhas decisões judiciais, e realmente guardares todos os meus mandamentos por andares neles, eu também hei de cumprir a minha palavra para contigo, que falei a Davi, teu pai. E deveras residirei no meio dos filhos de Israel, e não deixarei o meu povo Israel. E Salomão prosseguiu construindo a casa para a acabar. E ele passou a construir as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro. Desde o soalho da casa até o vigamento do teto, ele a recobriu por dentro de madeira. E foi recobrir o soalho da casa com tábuas de junípero. Ademais, construiu nos fundos da casa 20 côvados com tábuas de cedro, desde o soalho até o vigamento, e por dentro construiu para ela o compartimento mais recôndito, o Santíssimo. E a casa mostrava ter 40 côvados, isto é, o templo na parte da frente dela. E a madeira de cedro na casa, por dentro, tinha esculturas de ornamentos em forma de bagas e grinaldas de flores. Tudo era de cedro, não se via pedra. E o compartimento mais recôndito, no interior da casa, ele preparou lá dentro, para pôr lá a arca do pacto de Jeová. E o compartimento mais recôndito tinha 20 côvados de comprimento e 20 côvados de largura, e 20 côvados na sua altura. E ele passou a recobri-lo de ouro puro, e a recobrir o altar de cedro. E Salomão foi recobrir a casa por dentro de ouro puro, e a fazer passar cadeias de ouro na frente do compartimento mais recôndito, e foi recobri-lo de ouro. E recobriu a casa inteira de ouro, até que toda a casa ficou completa. E o altar inteiro, do lado do compartimento mais recôndito, ele recobriu de ouro. Além disso, fez no compartimento mais recôndito 2 querubins de madeira de oleastro, cada um tendo altura de 10 côvados. E uma asa do querubim tinha 5 côvados, e a outra asa do querubim tinha 5 côvados. Eram 10 côvados da ponta da sua asa à ponta da sua outra asa. E o segundo querubim tinha 10 côvados. Os 2 querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de um querubim era de 10 côvados, e assim era com o outro querubim. Ele pôs então os querubins dentro da casa interna, de modo que se estenderam as asas dos querubins. Assim, a asa de um tocava numa parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede. E suas asas iam para o centro da casa, asa tocando asa. Além disso, recobriu os querubins de ouro. E todas as paredes da casa, ao redor,
Ele esculpiu com esculturas entalhadas de querubins e de figuras de palmeiras, e com entalhes de flores, por dentro e por fora. E revestiu de ouro o soalho da casa, por dentro e por fora. E fez a entrada do compartimento mais recôndito com batentes de porta de madeira de oleastro, pilastras laterais, ombreiras e uma quinta. E os 2 batentes da porta eram de madeira de oleastro, e ele esculpiu neles esculturas de querubins e figuras de palmeiras, e entalhes de flores, e recobriu-as de ouro, e passou a folhear de ouro os querubins e as figuras de palmeiras. E assim fez para a entrada do templo as ombreiras de madeira de oleastro, quadradas. E os 2 batentes da porta eram de madeira de junípero. As 2 folhas de um batente da porta giravam sobre dobradiças, e as 2 folhas do outro batente da porta giravam sobre dobradiças. E ele esculpiu querubins e figuras de palmeiras, e entalhes de flores, e as representações ele recobriu de folheado de ouro. E prosseguiu, construindo o pátio interno com 3 fileiras de pedras lavradas e uma fileira de barrotes de cedro. No 4º ano lançou-se o alicerce da casa de Jeová, no mês lunar de Zive, e no 11º ano, no mês lunar de Bul, isto é, no 8º mês, a casa estava acabada no que se referia a todos os seus pormenores e todo o seu plano. De modo que levou 7 anos para construí-la.